Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 133 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento é que emprestam na sua margem comunicacional para acomodar aquele conhecimento teórico bem como o prático. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de modo que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Edson Chichongwe, formado em jornalismo, sócio-administrador da revista Business and Legal, colaborador a nível do setor privado no CTA e ASIS. Edson Chichongwe, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, António Sandy, e aproveitar e cumprimentar a todos os vossos seguidores, portanto, do Chá de Coaching e Liderança. Apesar de eu ter reservas sobre a minha pessoa, se efetivamente reúno requisitos para ser considerado líder ou coach. Mas, então, obrigado por este desafio e vamos poder partilhar conversas sobre a vida e sobre o que a juventude pode melhor fazer. Né? Muito obrigado por isto. Olhando assim para o percurso do Edson, vemos que tem uma formação em jornalismo e é sócio-administrador de uma empresa que está na área também de comunicação. Como é que olha para a comunicação enquanto uma ferramenta de liderança? Que vantagens estudar jornalismo, estudar comunicação pode ter para o melhor desempenho do trabalho de um líder em situação, por exemplo, de conflito? Olha, eu diria três coisas sobre a importância da comunicação para o processo de liderança. Né? Primeiro, devo dizer que a comunicação, ela sempre leva, ou desempenha um grande papel por ser uma área interdisciplinar. Né? Todas as áreas de conhecimento, no seu processo de partilha, sempre recorrem, portanto, à comunicação. Né? Nós só podemos fazer uma leitura, uma análise sobre uma determinada realidade na sociedade, recorrendo sempre ao processo de comunicação. Então, a comunicação, sem dúvidas, é uma área que deve muito ser bem explorada pelos líderes, porque tudo que pretendamos transmitir, só teremos, ou só atingiremos o nosso objetivo se melhor comunicarmos, né? Se melhor comunicarmos. Então, não há dúvidas que não existe, liderança sem comunicação. Né? Liderar passa pelo processo de comunicação a todos os níveis. Né? Então, diria que liderar é comunicar. Né?
Liderar é comunicar. Um dos papéis que os líderes têm é a capacidade que eles têm de dirimir conflitos. Então, não temos como dirimir conflitos sem sabermos, portanto, comunicar, né? E dirimir conflitos significa que o nosso papel de líderes, o nosso papel de comunicadores decorreu com a eficácia desejável, né? Então, liderar é comunicar. Então, é desta maneira que os líderes devem sempre aperfeiçoar, digamos, os seus, os seus níveis de comunicação, devem aperfeiçoar os seus métodos de abordagem para transmitir conhecimento, assim como também para colher outras experiências, né? A capacidade de nós nos deixarmos ouvir os outros é também um processo de comunicação, né? Até porque o modelo mais tradicional de comunicação indica a existência de um emissor e receptor. Então, o processo de transmissão de mensagens decorre nestes dois atores, né? Então, comunicar é um pouco disto. Excelente. E apreciei bastante quando discorria sobre a importância do líder ter que trabalhar a comunicação e encará-la como uma ferramenta para um melhor desempenho. Fez-me lembrar, nomeadamente, 5 Cs de comunicação. Eventualmente pode ser uma dessas dimensões pelas quais o líder pode trabalhar em si para melhor refletir essa comunicação. Numa situação, por exemplo, de crise ou de gestão de mudança, qual é a forma de comunicação, o modelo de comunicação que é mais apropriada, tendo em conta o perfil do líder? Como é que o líder pode ajustar o estilo, a abordagem da comunicação ao seu perfil, exatamente, para alcançar os objetivos numa situação de crise? Olha, como dizia, qualquer situação de conflito em que nós estivermos envolvidos, a priori significa problemas de comunicação. Então, os conflitos são em si o reflexo de problemas de comunicação. Quando a comunicação funciona, pode ser que não tenhamos conflitos. Posso dar um exemplo muito simples. Se a eletricidade de Moçambique decidir agora cortar luz, agora estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a gravar um programa. Se a EDM cortar luz, todos nós ficaremos irritados com a EDM, né? Entraremos em conflitos com a EDM. Mas se a EDM nos tivesse enviado um comunicado ontem à noite, a informar que às 14 horas de hoje, às 15 horas de hoje, cortaria a luz, e suceder-se isso chegado a esta hora, nós estaríamos em conflitos com a EDM. Então, os conflitos são, em parte, problema de comunicação. Quando se comunica, pode ser que a gente não tenha conflitos. E para todas as áreas. Para todas as áreas. Se eu chegar... se eu prometi ao meu filho que hoje levaria um presente para ele, e chego a casa, não tenho presente, posso entrar em conflito com ele. Mas se eu avisar antes de chegar a casa que, olha, filho, não consegui o presente que o pai prometeu, pode ser que a gente não entre em conflitos. Então, os líderes têm este papel, primeiro, de compreender os fenômenos em todo o contexto onde estão envolvidos, e que tenham um papel de gerar mudanças, né? E compreender os fenômenos passa também por prever os fenômenos. É preciso prever. Estamos a trabalhar numa realidade. Qual pode ser o comportamento
dos meus colaboradores, o comportamento desta comunidade, em que devo transformar mudanças num contexto em que fossem submetidos à realidade A, B, C e D. Preciso fazer este tipo de leituras. E em função das leituras, da leitura que tiver, poderá desenhar melhores estratégias de comunicação, de prever conflitos. E numa situação de já termos o conflito, a compreensão do fenômeno, a identificação, digamos, das pessoas chaves, porque é preciso entender que num grupo existem sempre vários líderes de opinião. Não é? Existem sempre vários líderes de opinião. Aqueles que influenciam com muita facilidade as opiniões dos outros para um determinado contexto de crise. Então é preciso identificar os líderes de opinião e procurar influenciar estes a comprarem a sua mensagem e poder melhor transmitir e influenciar os outros. Excelente. Como muito bem esteve a dizer que uma das principais causas do conflito é a falta de comunicação. Numa situação que nós vivemos presente, em que o acesso à informação está a ser, de certo modo, limitado para todos os utentes dessa mesma informação, através de cortes sistemáticos de algumas plataformas, acesso à internet, utilização de dados, etc. Como é que, numa situação como esta, estes líderes podem, por exemplo, minorar conflitos numa proporção maior que podem surgir pelo fato dos utentes verem esses seus direitos a serem violados? Olha, eu vou aqui dar, portanto, a minha opinião, mas sempre com algumas reservas, porque isto está misturado com uma área que não entendo, que é a política. Não entendo nada de política. Mas nomeadamente é a revista, e no caso moçambicano, houve restrição, portanto, de acesso à internet ou determinadas plataformas de comunicação na sequência de eventos políticos que temos assistido, né? O que posso dizer é que esta medida, ela pode sim afetar os utentes, portanto, dos serviços de internet, à medida que é um direito que está sendo, digamos, é um direito que está sendo coartado ou que está sendo infringido, mas também pode ser que a mesma medida esteja a concorrer para um bem maior, que é garantir que se mantenha um ambiente de paz. Porque nós sabemos que a internet, as plataformas de comunicação, as redes sociais, elas são, digamos, veículos de fácil mobilização, portanto, das massas para aderirem às manifestações e várias situações, portanto, que nos retirem a paz. Agora, esta é, digamos, a minha análise, né? Mas sem tomar nenhum partido se isto está correto ou não está correto, né? O que eu devo dizer é que todas as medidas sempre valem pelo seu mérito, né? Se isto traz-nos ou pode trazer-nos a paz, que é o principal elemento para que possamos exercer as nossas atividades e trabalhar no dia a dia, pode ser que a medida seja a melhor. Agora, se esta medida cria-nos mais problemas, além de resolver ou além de nos trazer a paz, então é uma medida, digamos, que poderia ser muito bem ponderada, né? Sim. Excelente. Achei interessante quando falamos, por exemplo, do elemento paz como sendo o bem comum mais precioso, a importância de se preservar a paz. Como é que os líderes podem se apropriar de uma linguagem não violenta para promover a paz? Olha, a partir da altura que nós
comunicamos e violentamos os outros, significa que estamos a comunicar mal. E liderar é comunicar bem. Liderar é comunicar bem. Todo líder tem o papel de comunicar, transmitir uma mensagem sem ter que ferir os outros. Portanto, isto impõe-se a todos os líderes, né? Liderar é exatamente a capacidade de nós mobilizarmos os outros sem ter que criar conflitos. Simplesmente isso. Muito bem, excelente. Qual é o propósito da vida do líder Edson Chichon? Olha, o propósito da vida de um líder é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Isto faz-se transformando os outros. Ok? A partir da altura que nós disponibilizamos-nos a ajudar os outros a perseguir uma determinada causa que possa impactar positivamente nas suas vidas, nós estamos a ser líderes. A partir da altura que eu vejo crianças na rua sentadas porque se calhar entre elas entenderam que deveriam faltar à escola e ficaram na rua, eu devo aproximar, procurar saber o que se passa, porque as crianças estão ali sentadas numa rua deserta, e influenciá-las a seguir para a escola. Então, liderar é a capacidade, é a vontade de contribuir para o crescimento dos outros. Isto é que é liderar. De tal maneira que um pai é líder da sua família exatamente por desenvolver tudo o que for necessário para que os seus filhos empoderem-se, a sua esposa empoderem-se. Sim. Liderar é a capacidade de pensar em garantir continuidade daquilo que é a nossa obra. Ok? Eu sou hoje o diretor da revista Business and Legal. Eu só serei líder se eu conseguir preparar os meus colegas para um dia eles poderem assumir a minha posição. Aí estarei a ser líder. Liderar é pensar na sustentabilidade. Isso é que é liderar. Excelente. Deixou aqui escapar a questão da sustentabilidade, potenciar o crescimento. Quais são os outros atributos que acha que são relevantes para que os líderes possam executar com efetividade o seu papel a nível do setor privado? Olha, o elemento, diria, principal que deve caracterizar um líder é colocar, digamos, a componente humana sempre no centro de tudo. Eu, como líder, devo compreender que, tendo todas as máquinas na minha empresa, tendo toda a tecnologia na minha empresa, eu não caminharei se não tiver homens à altura de operar estes equipamentos, homens à altura de compreender e fazer funcionar todo este manancial tecnológico que eu tenho. Então, liderar é pensar sempre no homem como centro de tudo. Muito bem. Como é que se trabalha a motivação? Como é que se trabalha a inspiração das pessoas, né? Que é esta força interior, que é a alma da organização, como bem dizia. A organização não são os equipamentos, não são as paredes, não é a infraestrutura, ainda que tenhamos isso da mais alta gama, temos internamente pessoas, é preciso pô-las no lugar, no momento certo, e para que elas possam conduzir esses meios, a organização para o objetivo dos alcances. Como é que o líder pode trabalhar a parte motivacional, que é uma parte muito sensível dessas mesmas pessoas, para elas poderem dar o melhor de si em frente a uma organização? Olha, isto faz-se, digamos, sob o ponto de vista do que eu penso, né? Eu não sou
líder e também não sou, digamos, especialista nesta questão de gestão de comportamento humano ou comportamento organizacional. Mas, pela experiência que tenho, eu diria que o ponto mais importante para inspirar as pessoas, para motivá-las a seguir uma determinada causa, é exatamente a capacidade de mostrá-las que elas são relevantes. Tão simples quanto isso. Sempre que nos sentirmos valorizados, sempre que nos sentirmos que somos parte importante do processo de transformação que se pretende gerar na organização, nós daremos todas as nossas energias pelos objetivos dessa organização. É isto que eu penso. Muito bem. Em que momento, assim, na sua estrada de vida, é que começou a despertar esse espírito de liderança, de querer o bem, de estimular as pessoas? Pelo menos a nível de si, quando é que começou a perceber ou a consciencializar-se que era líder e que poderia ser útil para a sociedade? Olha, eu acho que estas coisas são coisas que transcendem um pouco a componente de escolarização formal, né? Eu nasci e cresci em Manjacaze. Se calhar metade da minha vida pertence ao campo do que a cidade, né? Eu via a cidade como um provinciano, portanto, que fosse a Maputo para estudar, né? Eu lembro-me que ainda em Manjacaze, durante a minha adolescência e infância, eu fui muito dedicado à igreja. Sempre estive dedicado à igreja. É daquelas coisas que quase que já cheguei à igreja todos os dias. Eu lembro-me que na minha igreja eu sempre tive aquele desejo de contribuir em alguma coisa, né? Contribuir em alguma coisa. O que é que eu tenho de talento que eu possa, digamos, implementar na igreja e contribuir para a transformação dos outros. Eu sempre tive esta vontade. Cheguei a ser, digamos, maestro das crianças da minha igreja. Eu engajava as crianças a melhor se organizarem, engajava as crianças a fazerem leituras de escrituras bíblicas. E eu regozijava-me com aquilo. Então, acho que eu nasci com esta vontade de contribuir para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade onde cada um de nós, portanto, tenha um mínimo para sobreviver, né? Então, sempre tive este desejo, sempre tive esta fome. Há uma ideia que as pessoas têm, segundo a qual fulano não deveria ensinar os outros lições de bem, porque ele não é uma pessoa perfeita para fazer isso. Isto é uma eu diria, é uma declaração muito injusta e maliciosa, ok? Não existem pessoas perfeitas. Nós somos seres perfectíveis. A nossa ética, ela está sempre num processo de construção. Quer dizer, o homem, a ética nos homens é um processo contínuo de construção, é infinito, ok? Eu posso não ter determinadas qualidades, mas posso ter outras qualidades boas que posso inspirar os outros a seguirem essas qualidades. Todos nós temos partes incompletas, temos partes completas e temos partes em processo de construção. Então, nunca é mau, nunca é tarde inspirarmos os outros com as
poucas coisas boas que nós fazemos bem. Então, eu sempre pensei nesta perspectiva e nunca me cansei de pregar para os outros o caminho certo ou correto que se possa seguir numa determinada situação, ainda que eu não seja, digamos, a pessoa perfeita ou indicada para o efeito. Então, é um pouco disto que sempre caracterizou, digamos, a minha vida e o meu percurso, né? Que, na verdade, não tenho assim um longo percurso, ainda sou muito novo, mas tive lições muito boas e que vale a pena sempre partilhar. Né? Excelente. Que aspectos entende que são uma mais-valia ou vantajosos, tal como foi a sua pirâmide, começar no meio eclesiástico para depois fora, dentro e fora da igreja, mas nomeadamente o que entende que pode ser uma mais-valia? Alguém começar a despertar o seu estímulo, o instinto de liderança dentro de uma igreja para depois aquilo que vai ser a sua atuação, por exemplo, fora da igreja. Olha, há uma tendência das pessoas fazerem a leitura de vida religiosa e vida esta que temos, portanto, fora do campo religioso, olhar isto sempre uma perspectiva fundamentalista, ok? Pessoalmente, olho para a igreja como uma instituição social, com um papel relevante que é a escola, no processo de moralização do homem, ok? O nosso processo de formação, de educação, é um processo que se complementa, portanto, de várias maneiras, né? Existem pessoas moralizadas que nunca sequer estiveram na igreja, mas isso não faz ou não reduz o papel que a igreja tem na moralização do homem. Então, eu sinceramente devo dizer que a igreja teve um papel fundamental na moralização, ainda tem, portanto, na construção, na vida que eu levo, né? Hoje há decisões que não posso tomar por certa influência que eu tive na igreja. Há decisões que posso tomar pela influência da igreja. Então, é uma instituição que para mim tem um grande valor, né? E que insto sempre, portanto, os meus amigos, as pessoas próximas, a darem sempre o valor que a igreja merece, né? Muito bem. Qual é o estilo de liderança que se socializa? Quem são um ou dois líderes que mais admira? Olha, uma outra questão muito ligada à minha vida é que eu sempre tive referências, né? Sempre tive referências, sempre procurei inspirar-me em alguém, sempre. E isto é um processo que muda quando a gente cresce em função do contexto ou da realidade em que estamos inseridos. Eu lembro-me que quando estava na escola primária, eu tinha professores que eram a minha referência, que eram o meu sonho. Ok? Quando fui à escola secundária, tive lá professores que eram referências. Eu já sonhei em ser professor por ver os professores que estavam à minha frente. Já ainda no ensino secundário, já no nível médio, tive o sonho de ser jornalista ou advogado, porque via pessoas que era através da televisão, outras pelas relações de vizinhança que tínhamos, que me influenciavam para, portanto, segui-las, porque eu via inspiração nelas. Agora, o que eu posso dizer é que sempre tive boas referências. Sempre tive
boas referências que me inspirassem, e que essas referências todas, parte de cada uma delas está refletida em mim hoje. Sim. Excelente. E quando olham sempre o panorama, estrutura da economia, papel do setor privado para o desenvolvimento da economia, como é que pensa o paradigma do empreendedorismo a nível nacional? Tendo em conta as demandas, quer dizer, tendo em conta as questões de criação de emprego, a questão de criação e distribuição de renda, o que é que, olhando não para o potencial, mas para aquilo que se pode fazer na base do potencial, como é que olha essa integração, o papel do empreendedorismo para poder colocar o setor privado no papel que poderia melhor fazê-lo, que já está a fazer, mas talvez para preencher um gap pode estar ali a ver, como dizer que estamos sempre à busca dessa perfeição, aperfeiçoamento. Olha, permita-me dizer que em Moçambique nós temos potencial, quer do ponto de vista de áreas ou de setores para investimento. Temos potencial no setor do turismo, temos potencial no setor da agricultura, e que são setores que podem, digamos, criar ou gerar postos de trabalho para milhares de jovens moçambicanos. Agora, temos também empresários com vontade de fazer as coisas. O que nós precisamos como país, primeiro, é termos uma visão partilhada do que é que nós queremos de Moçambique. Nós não temos, hoje em dia, visão partilhada do país que nós queremos. Temos um governo que tem uma determinada visão do que deve ser o setor privado, e temos um setor privado que, em parte, não está alinhado àquilo que é a visão do governo. Então, isto para dizer que, para determinadas questões ligadas ao desenvolvimento do setor privado, as decisões deveriam ser do Estado, e não decisões de um governo, porque os governos passam, mas o Estado está lá. Então, nós temos que ter uma visão partilhada, onde houvesse compromisso na promoção de reformas que efetivamente vão impactar e vão atrair investimentos que Moçambique precisa. Não basta, teoricamente, ou do ponto de formalidade, nós termos vários instrumentos aprovados, quando não existe um quadro necessário criado para a implementação destas reformas. Então, eu acho que as coisas falham um pouco por aqui. Nós sonhamos e sonhamos de formas diferentes. Nós temos de sonhar com uma visão partilhada e todos envolvermos-nos na materialização de tudo o que é necessário para o alcance dessa visão. E atualmente falta isto em Moçambique. Excelente. Qual é o papel da educação, no sentido de uma boa educação, eventualmente, para que haja uma melhor percepção e alinhamento das visões, com vista a que esta visão possa ser compartilhada? Naturalmente que para ela ser compartilhada, primeiramente tem que haver possibilidade de participação de todas as componentes do Estado no desenho, na formulação, para haver uma melhor percepção e depois eventualmente poder haver então esta comunicação. Qual é o papel e a importância de uma boa educação para uma visão mais partilhada e instrumental para o desenvolvimento sustentável? Olha, uma pergunta muito bem colocada. A educação é a chave
de tudo para qualquer processo de desenvolvimento que queiramos prosseguir. Não existe desenvolvimento sem uma boa educação. E por via disso, devo também dizer que as políticas de educação deveriam ser medidas do Estado, não medidas aprovadas por um governo. Todas as políticas de educação devem ser a criação de um Estado e não de um governo. Porque os governos passam. Mas o Estado está lá. Um Estado deve pensar no tipo de cidadãos que quer ter daqui a 10 anos. Isto faz-se com a educação. Nós temos que refletir que jovens queremos para os desafios do futuro. Queremos jovem que sabe ler e escrever. Queremos jovem que sabe ou que domina a tecnologia ABCD. Nós não fazemos isso em Moçambique. Por isso que estamos sempre recorrentemente a alterar, portanto, todos os instrumentos que regulam a educação em Moçambique. Então, não existe desenvolvimento sem uma boa educação, não existe desenvolvimento sem uma visão partilhada sobre a educação. Isto deve ser missão do Estado, não missão de um governo. Ora, vejamos, nós estamos agora neste contexto de diferentes políticos, onde assistimos cenários de vandalização e uma série de coisas. Num contexto em que o país se encontra, é muito fácil forças externas penetrarem-se e procurarem influenciar vários grupos para conseguir materializar os seus interesses. A barreira para evitar que isto aconteça é uma boa educação. Quando as pessoas estiverem muito bem formadas, elas vão proteger-se das influências externas que vão contra os interesses do seu Estado. Então a educação é a chave de tudo. Muito bem, excelente. Fez já menção um pouco antes a duas indústrias estratégicas, falou-nos do turismo, falou-nos do agroprocessamento. Como é que se pode pensar numa visão de industrialização do país, né? O que falta em termos de componentes, para além da questão de uma boa educação e uma visão partilhada, mas que outras indústrias ou cadeias de valor entendem que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável a longo prazo do país? Uma das questões que podemos pensar nelas no processo de industrialização é a questão da criação de infraestruturas, portanto, de transporte e comunicação e toda a logística necessária. Posso dar um exemplo muito, muito simples. Hoje em dia, nós estamos a importar o tomate e a batata da África do Sul, mas temos batata que se produz em Chocó. Nós temos tomate que é produzido em Chocó. Mas o que é que sucede? Nós temos infraestruturas degradadas, ok? De Chocó para Maputo, que é, digamos, um grande mercado para a comercialização do tomate. Temos cebola, que é produzida em Chocó. Mas estes produtos chegam em Maputo menos competitivos em relação aos produtos que vêm da África do Sul, exatamente por causa desta questão toda de infraestruturas como estradas. Então é preciso que haja infraestruturas, é preciso reformar a nossa política tributária, que é bastante excessiva e complexa, né? É excessiva e complexa.
Fazendo isto, não há dúvida que nós poderíamos estimular a industrialização. Ok? A carne de vaca que sai de Choco a Maputo chega a Maputo menos competitiva que a carne que vem da Suazilândia. Então, alguma coisa não está bem aqui. Então, é preciso fechar todos estes gaps que nós temos em termos de infraestruturas e logística e também a componente fiscal. Só assim estimularemos a industrialização de Moçambique. Muito bem, excelente. Para terminar, porque o nosso tempo é limitado, gostávamos de saber como é que o líder Edson Chichonga se prepara diariamente para se sentir equilibrado do seu ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual. Olha, há duas coisas que eu tento fazer sem falha, diariamente, que é treinar, faço exercícios físicos, vou ao ginásio, ao caminho, e orar. Estas duas coisas fazem-me bem e fazem eu sentir-me sempre protegido. Muito bem, muito obrigado por este tempo que pudemos escolher de si estas lições de liderança. Desejamos assim muito bom ano e que o Senhor continue a conceder-lhe esta força, coragem e fé para levar a longo prazo e até a eternidade na sua cota contribuição o plano do Senhor para o bem de todos os outros. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e do YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.